Agora, eu tenho uma nova figura aqui e quero que vocês observem essa figura. Que figura é essa, Giane? Triângulo? Isso, essa figura é um triângulo. Para eu calcular a área dessa figura, da mesma forma, eu dividi ela como o quadrado e o retângulo, tá? Dividi em quadrados menores. Agora eu vou entregar um triângulo para vocês e eu preciso que vocês calculem a área desse triângulo da mesma forma que vocês calcularam a área do quadrado e a área do retângulo, ou seja, somando os quadrados menores. Quantos quadrados? Não dá. Por que vocês não conseguiram contar? Porque tem quadrado cortado no meio. Isso. Para o triângulo eu tenho um problema que eu não consigo contar esses quadrados porque eu tenho quadrados, no caso, que não são quadrados, né? Estão incompletos, então eu não consigo contar eles. Como que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês pegarem novamente o retângulo que eu entreguei para vocês. Tá? E com a tesoura, observe que vocês estão com o retângulo, o outro lado ele tem traçado a diagonal desse retângulo. Então eu quero que vocês cortem esse retângulo na diagonal. Que figura que vocês obtiveram quando vocês cortaram? 2 triângulos. 2 triângulos, tá? Esses 2 triângulos, observe, eu também reparti o meu utilizando a diagonal, tá? Eu tenho 2 triângulos iguais, tá? Eu tinha um retângulo. Quando eu reparti esse triângulo, esse retângulo, eu formei 2 novos triângulos, tá? O que aconteceu com a área desse retângulo? Foi dividida no meio. Foi dividida ao meio. Então, para eu calcular a área de um triângulo, eu posso utilizar a mesma área do retângulo. Para eu calcular a área desse retângulo, seria base, altura, área igual a base vezes altura. Só que não é a área do retângulo que eu quero a área do triângulo. Então, eu vou dividir ele ao meio. Agora eu tenho a área do triângulo. O que eu tenho que fazer com essa área base vezes altura? Dividir por 2. Divididos por 2. Então, para eu calcular a área de um triângulo, eu tenho base vezes altura divididos por 2. Tá? Então, na aula de hoje, gente, o que a gente viu? A área de figuras planas. Lembrando lá, a área de um quadrado seria lado vezes lado, ou seja, a área igual a L ao quadrado. Para o retângulo seria base vezes altura. E para o triângulo, base vezes altura divididos por 2. Então, essas são as áreas de algumas figuras planas: quadrado, retângulo e triângulo.